circunferência e círculo, tá? Vamos lá. Nossa aula de hoje está relacionada à geometria, ao estudo da circunferência e do círculo. Vamos aqui colocar a introdução dessa circunferência e do círculo, ok? Então, iniciando aqui circunferência e círculo, saber a diferença básica entre a circunferência e entre o círculo, ok? Aqui eu tenho a minha circunferência e aqui eu tenho um exemplo de um círculo. Circunferência a gente pode dizer que é a área que não está delimitada, ou seja, não está pintada. É o entorno, o contorno, ok? Círculo é a parte interna delimitada, ok? Pintada, certo? Aqui, basicamente, eu trouxe uma figurinha onde está mostrando que circunferência é a linha curva plana fechada, ou seja, isso que representa o círculo, ou seja, essa linha, esse contorno, isso aqui é chamado de circunferência, certo? E dentro dessa circunferência existe o quê? Um círculo, que é essa parte interna, ok? E dentro tanto do círculo como da circunferência, ele tem um centro, que esse centro ele é equidistante, ou seja, ele tem a mesma distância em todos os pontos do círculo ou da circunferência, certo? Vamos continuando. Coloquei uma figurazinha para melhor entendimento, a diferença do círculo e da circunferência. Então, o círculo é a área da circunferência ou a região limitada pela circunferência. Aqui, onde está passando o ponteiro laser, ao redor, eu tenho a circunferência. Essa parte interna que está delimitada ou riscada, eu vou ter quem? O meu círculo, ok? Então, isso aqui representa o círculo e esse ao redor representa a minha circunferência, tá ok? Relações básicas que nós temos de circunferência, tá? E círculo, nós vamos falar sobre o comprimento da circunferência, certo? E a área do círculo. Então, relembrando que comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, ok? Então, isso aqui representa o que da circunferência? O raio. Mas o que é esse raio, tá? Nós já vimos a diferença entre o círculo e a circunferência, beleza? Dentro de toda a circunferência, de todo círculo, ele vai ter um centro. Nesse centro, ele pode ter uma linha que vai do centro até o final da circunferência, certo? E isso aqui é chamado de raio. E ele pode ter uma linha que vai de um ponto da circunferência, passando pelo centro até o outro ponto da circunferência, tá? E isso aqui a gente chama de diâmetro, tá certo? A gente chama de diâmetro. Vou colocar esse centro aqui de outra cor, que é para melhor entendimento, tá? Então, essa linha que sai do centro até esse ponto é raio. Essa linha que sai de um ponto da circunferência, passando pelo centro até o outro ponto da circunferência, isso aqui é diâmetro, certo? Nós temos que saber que o diâmetro e o raio, eles têm uma relaçãozinha legal. Qual é essa relação? Primeiro, que o diâmetro, ele é o dobro do raio, ok? O diâmetro é o dobro do raio. E devemos saber que o raio é a metade do diâmetro, certo? Isso é uma relaçãozinha básica. Que o diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. Por exemplo, se eu tenho uma circunferência que o raio mede 10 centímetros, então quer dizer que o diâmetro vai medir 20, porque o diâmetro é o dobro do raio. Se eu tenho uma circunferência que o diâmetro é 40, então o raio vai ser 20, porque o raio é a metade do diâmetro, certo? Então, aqui é para a gente descobrir o comprimento da circunferência. O que é esse comprimento da circunferência? É justamente isso aqui, essa linha ao redor, tá? Vamos dizer que é para descobrir quanto mede uma volta disso aqui, tá certo? Quanto mede aqui uma volta completa em torno dessa circunferência, tá? Alguns livros chamam esse comprimento da circunferência aqui de perímetro, certo? Alguns livros chamam isso aqui de perímetro. Então, podemos dizer que o perímetro ou comprimento da circunferência, ou quanto é que eu vou gastar
para dar uma volta numa circunferência, tá certo? Que a gente pode dizer que esse comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, certo? Esse π, a gente diz que ele vale, na maioria dos casos, aproximadamente 3,14. Isso vai depender do quê? De cada questão. Cada questão tem um π, tá certo? Tem um valor específico. Se a questão não te der esse valor específico, é porque o π ele tem esse valor aproximado de 3,14, tá? E isso para a gente determinar o comprimento da circunferência. Como é que eu determino a área do círculo, tá? Determinei o comprimento da circunferência, que é o entorno, e eu quero determinar a área interna, a área delimitada. Para determinar essa área delimitada, o que é que eu preciso? A área do círculo. O que é essa área do círculo? A área do círculo, nós vamos imaginar que eu tenho uma circunferência, tá? E essa circunferência eu dividi em vários triângulos, tá? Eu dividi em vários triângulos. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais ou menos, eu dividi ela em 16 triângulos, todos com o mesmo tamanho. Eu consegui dividir ela em 16 triângulos, todos com o mesmo tamanho, tá? Isso em média. Beleza. O que foi que aconteceu? Quando eu fizer um recorte dessa circunferência, eu começar a separar esses triângulos, eu vou começar a formar isso aqui, ó. Começar a formar essa pizza. Eu peguei isso aqui, é como se fosse uma pizza, e eu dividi ela em 16 pedaços, tá? Esses 16 pedaços formaram esses 16 triângulos aqui, ou esses triângulos aqui, essa quantidade de triângulos, tá? Essa quantidade de triângulos vai me dar justamente o quê? Ora, nós acabamos de ver que essa área onde está passando esse pontinho preto aqui representa a circunferência. Esse local onde está passando o meu pontinho preto representa a circunferência, certo? O que é a área da circunferência? Então, ó, eu tenho aqui, relembrando que, como eu já disse, que esse pontinho aqui, esse entorno aqui onde está passando esse pontinho vermelho, esse entorno aqui, isso aqui é o comprimento, representa o comprimento, tá? Então, significa dizer que esse entorno é 2πr. Por quê? Se ele representa o comprimento e eu estou separando a circunferência, ó, quer dizer que bem aqui eu vou ter 2πr, certo? Esse ponto aqui, ou seja, cada linha dessa onde está passando o meu pontinho preto, ela sai do centro até o outro lado. Isso aqui representa quem que eu acabei de falar? O raio. Então, podemos dizer que a parte horizontal de uma circunferência, quando eu abrir ela, é 2πr, que é o comprimento, e a parte em pé, ele representa o raio. Como eu tenho triângulo, lembrar que a área do triângulo é a metade da área da base vezes a altura. Então, resolvendo, nós vamos ter aqui a área da circunferência. A área da circunferência, ela representa πr ao quadrado, tá? Lembrando que esse π, se a questão não me disser o valor dele específico, ele vai valer aproximadamente 3,14, certo? E esse R, ele representa quem? O raio, tá? Esse R representa o raio, tá? R representa o raio e π ele vai valer aproximadamente 3,14. Beleza? Vamos continuando. Tem os elementos importantes que toda circunferência ela vai ter, tá? Primeiro nós temos a classificação das retas. Nós temos uma reta secante, tá? O que é essa reta secante, que a gente chama de secante? Tá aqui ela, tá? O que é uma reta secante? É uma reta que vai cortar, vai passar internamente a circunferência, ó. Ela vai passar internamente a circunferência. Isso aqui é chamado de reta secante. Ela corta a circunferência e passa internamente, tá certo? Outro tipo de reta que nós temos é a reta tangente. O que é essa reta tangente? É uma reta que toca a circunferência, ela faz um toque na circunferência, tá? Além da reta secante, além da reta tangente, a gente vai ter também uma reta chamada de reta externa, tá? O que é essa reta chamada de reta externa? É uma reta que ela vai estar distante da circunferência, tá certo? É uma reta que vai estar distante da circunferência.
Reta externa está distante da circunferência. Secante, ela corta internamente a circunferência. Tangente, ela só faz tocar a circunferência. A secante, vocês têm que saber que ela vai criar dois pontos com a circunferência, ó. Ela vai criar dois pontos com a circunferência, ó. E a tangente, ela vai criar somente um ponto com a circunferência. A externa não cria nenhum ponto, certo? Secante cria dois pontos com a circunferência, tangente cria somente um ponto. E a externa não cria nenhum ponto com a circunferência, ok? Outra coisinha de delimitação da circunferência é o arco e a corda. O que é o arco? É uma parte da circunferência delimitada por dois pontos pertencentes a ela, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, eu posso chamar esse pedacinho aqui, ó, que eu vou passar com a linha vermelha, eu posso chamar isso aqui de arco. Então, isso aqui pode ser o quê? O arco da circunferência. Isso aqui pode ser um exemplo de arco, tá? Pode ser um exemplo de arco. O que é corda? Qualquer segmento de reta que tenha extremidades na circunferência. O diâmetro é a corda de maior medida possível na circunferência. Ou seja, tudo que sair, vou botar com outra cor, tudo que sair, tá? Tudo que sair de um ponto da circunferência e seguir até o outro ponto, isso vai ser chamado de quê? Corda, ok? Isso vai ser chamado de corda. Saiu de um ponto da circunferência até o outro ponto da circunferência, ele é chamado de corda. O diâmetro, ele é uma corda, ok? Cuidado com isso. O diâmetro, ele representa uma corda, tá certo? O diâmetro representa uma corda. Mas, diferença do diâmetro para a corda. Diâmetro tem que passar no meio da circunferência, ou seja, tem que passar no ponto central. A corda, não necessariamente, ela precisa passar no ponto central, tá? Vou dar um exemplozinho mais específico. Digamos que essa circunferência aqui, ela tenha um ponto central aqui, que eu vou desenhar, ok? E nela passou uma linha azul e vai passar essa linha roxa. Só que essa linha vai passar bem aqui no meio, ó. O que é que eu estou dizendo? Que essa linha amarela, ela é o centro da circunferência. Eu disse que passou uma linha azul e eu disse que passou uma linha roxa. Só que a linha azul não passou no centro, mas a linha roxa passou. O que é que isso aqui vai dizer para mim? Vai dizer isso aqui, ó. A linha roxa, vou colocar bem aqui, eu vou chamar ela de diâmetro, tá? Eu vou chamar ela de diâmetro, certo? A linha roxa, eu vou chamar ela de diâmetro, beleza? Eu vou chamar ela de diâmetro. Outra coisa que eu sei que ela é, além de ser diâmetro, ela vai ser uma corda. Além de ser diâmetro, ela vai ser uma corda também. Por quê? Porque ela sai de um ponto da circunferência até outro ponto. Então, ela é uma corda também. Mas essa linha azul, ela não passa no centro. Então, ela não pode ser diâmetro. Mas como ela sai de um ponto da circunferência até o outro ponto, então quer dizer que ela pode ser chamada de quê? De corda, tá? Ela pode ser chamada de corda, mas ela não pode ser chamada de diâmetro, porque ela não passa no centro da circunferência, certo? Então vamos continuando. Aqui nós vimos os elementos da circunferência e aqui nós vamos ver os elementos do círculo, tá? O círculo, ele vai ter alguns elementos. Primeiro elemento, nós vamos ter o setor circular. Esse setor circular, a gente pode dizer que ele é uma fatia da pizza, ou seja, um pedaço da pizza, tá? Ele é uma região do círculo delimitada pelo ângulo central. Isso aqui é um setor circular, um pedaço da circunferência, tá? Aqui eu coloquei fatia da pizza para ficar mais visível, tá? Para vocês imaginarem melhor, certo? Todo setor circular, ele vai ter o centro, ele vai delimitar um ângulo, certo? E desse ângulo, ele vai delimitar também o raio, tá? Ele vai me delimitar também o raio, certo? Isso aqui é o raio da circunferência, ok? Ele vai me delimitar também o raio. Outra coisa que esse setor vai me delimitar
é uma área, tá? Eu vou poder encontrar a área do setor circular a partir desse ângulo alfa, tá? Então, esse R vai representar justamente isso, o raio, tá? Aí nós vamos ter uma regrazinha de 3 básica. Quando na circunferência o ângulo vale 360 graus, porque sempre na circunferência a quantidade de ângulo em graus é 360. Esse ângulo em graus, ele equivale à área do círculo, que é πr ao quadrado, tá? O ângulo alfa, que é o ângulo do setor circular, que na hora que eu estiver resolvendo uma questão sobre setor circular, esse ângulo me é dado, tá? Eu vou determinar que isso aqui vai ser proporcional à área do setor. Então, isso aqui vai me formar o quê? Uma regra de 3. Quando eu resolver a regra de 3, eu vou ter uma equaçãozinha básica para mim determinar a área do setor circular. Como é que eu vou determinar a área do setor circular? A área do setor circular, ela é igual ao ângulo do setor vezes o π vezes o raio ao quadrado, todo mundo dividido por 360, ok? A área do setor circular, ele é igual ao ângulo formado do setor vezes o π vezes o raio ao quadrado dividido por 360. Ah, professor, mas eu preciso fazer esse cálculo dessa regra de 3? Não, o cálculo já está marcado aqui. Essa regra de 3 foi só para ilustrar como se chega a esse cálculozinho aqui, certo? Então, a área do setor circular, a alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360. E isso representa a área do setor circular, ok? Continuando. Eu tenho aqui os elementos do círculo, tá? Continuando ainda os elementos do círculo. Além do setor circular, eu vou ter o segmento circular, certo? Esse segmento é como se fosse uma pequena parte do setor circular. Vamos dizer que se o setor circular é a fatia da pizza, o segmento representa a borda da pizza, tá? Então, o segmento circular é uma parte do setor circular compreendida entre a corda e o arco, ok? Relativo ao setor. Então, aqui eu vou ter a corda e o arco relativo. E aqui eu vou ter o segmento circular, tá? A área do segmento circular, nós vamos utilizar como se fosse a área do triângulo, tá? Então, a área do segmento circular, nós vamos dizer que é R ao quadrado, tá? R ao quadrado, vezes o seno do ângulo formado, tá? Vezes o seno do ângulo formado, dividido por 2, ok? Então, mais ou menos eu vou ter isso, a área do setor circular, segmento circular. Por enquanto, vocês não vão utilizar segmento circular. Por quê? Porque tem essa partezinha aqui, seno do ângulo, e vocês não estudaram ainda sobre isso aqui, tá certo? Então, por enquanto, segmento circular, a gente não vai se preocupar, ok? Por enquanto, segmento circular, nós não vamos nos preocupar, tá? Vamos nos preocupar mais com o setor circular e sobre a área da circunferência, a área do círculo, tá certo? Essas questões, ok? Vamos lá, continuando, certo? Outra relação que nós temos que eu já falei, que isso aqui nós devemos frisar, tá? Então, pessoal, retomando aqui, nós vamos ter as definições, tá certo? Primeira definição que nós temos aqui é com relação à corda, tá? Essa relação da corda, nós vamos ter basicamente isso aqui. Nós vamos ter que a corda é o segmento que sai de um ponto, tá? Vou colocar com a cor melhor, preto aqui ou vermelho. A corda é o que sai de um ponto da circunferência, tá? Um ponto da circunferência até o outro ponto da circunferência. Então, pessoal, eu tenho isso aqui, corda, certo? O diâmetro, ele sai de um ponto da circunferência até o outro ponto da circunferência. Porém, ele tem que passar no meio da circunferência, certo? Então, pessoal, como eu disse, esse segmento, ele sai, a corda, ele sai de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, certo? O diâmetro, ele sai de um ponto da circunferência até o outro ponto,
Porém, ele precisa passar no centro da circunferência. E lembrando, detalhezinho, que o diâmetro é a maior corda, certo? Diâmetro é corda? Sim. Qual é a diferença do diâmetro para a corda? Que o diâmetro passa no meio da circunferência, tá? Bem no centro. E a outra situação que nós temos é o raio, que o raio ele sai do centro da circunferência até um ponto qualquer da circunferência, certo? E aí relembrar aquela relação que eu falei. Diâmetro é o dobro do raio. Diâmetro é o dobro do raio. E o raio, ele é a metade do diâmetro, certo? Relembrar isso. Diâmetro é o dobro do raio é a metade do diâmetro, tá? Vamos continuando aqui. Aqui vocês têm os elementos que eu mostrei, tá? Toda circunferência ela vai ter sempre um raio maior, um arco maior e um arco menor. Bem aqui eu coloquei a divisão de uma circunferência, certo? Isso aqui de dentro, onde está passando a minha bolinha, vou botar aqui a bolinha vermelha, onde está passando a minha bolinha vermelha, tá? Bem aqui onde está passando a minha bolinha vermelha, isso aqui internamente a gente viu que isso aqui é chamado de setor circular. Porém, quando eu estiver falando de circunferência, que relembrar que circunferência é a borda, tá? E o círculo é a parte interna, o arco ele é a menor borda. O arco é como se fosse uma parte da circunferência. Porém, quando eu tiver uma bordazinha menor, ele é chamado de arco menor. Quando eu tiver a borda maior, ele é chamado de arco maior, certo? E aqui eu coloquei a definição de arco. Arco é uma parte da circunferência delimitada por 2 pontos, ok? Quando eu traçar uma linha ou quando eu traçar um raio e eu seguir a sequência desse raio, certo? Eu vou formar duas coisas. Eu vou formar um arco menor e eu vou formar um arco maior. Que arco é como se fosse uma divisão da minha circunferência, certo? Aí eu trouxe bem aqui. O X e o B são extremidades de um diâmetro, certo? O X e o B são extremidades do diâmetro, ok? Do X ao B, o X e o B, ó, X e o B são extremidades do diâmetro. E isso aqui é chamado de semicircunferência, tá certo? Isso aqui é chamado de semicircunferência, ok? Ok, pessoal? Então vamos continuando. De novo, o que é o segmento circular? Ó, aqui o desenho de representação do segmento circular, tá certo? Segmento circular ele é determinado sempre por uma corda, tá? Sempre o segmento circular eu vou ter uma corda junto dele e formando 2 pontos de união e um terceiro ponto, tá? Aqui, o que é semicírculo? É a metade da circunferência, tá certo? Isso aqui eu tenho um semicírculo e aqui eu tenho outro semicírculo. Se eu juntar os dois, eu vou ter uma circunferência completa, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida no horário de aula, pode me chamar que a gente marca para tirar as dúvidas, tá? Eu vou passar a atividade lá na plataforma sobre esse conteúdo, tá certo? Quando for na outra aula, a gente corrige e tira as dúvidas, ok? Então é isso. Tchau, tchau, pessoal.